Se você estivesse no meu lugar aqui, para chamar uma pessoa, um pregador, é uma responsabilidade muito grande, chamar um pregador aqui para pregar no púlpito da Igreja da Gávea, você concordaria em chamar alguém com o seguinte perfil? Vê o que você acha. Pergunta para a família dele. Parte dessa família não acredita nessa pessoa. A opinião geral de algumas pessoas sobre ele é muito controversa. Uns dizem que ele é uma boa pessoa. Outros dizem que essa pessoa é um grande charlatão, enganador do povo. Aliás, existe uma grande corrente que odeia, de opinião pública, que odeia essa pessoa, que odeia esse pregador. Se fosse dado a você o poder de decidir se ele pregaria aqui ou não, você deixaria essa pessoa pregar? Vamos conhecer de perto quem é? João 7, de 1 a 13. Conhecer de perto quem é essa pessoa que nós acabamos de não deixar pregar no culto da Igreja Presbiteriana da Gávea. Misericórdia, irmão. João 7, de 1 a 13, está na página 107 dessa Bíblia que está aí à sua frente. 107. De maneira alternada, irmãos, nós vamos ler esse texto da palavra do Senhor. Passadas essas coisas, Jesus andava pela Galileia, porque não desejava percorrer a Judéia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos e lhe disseram: deixa esse lugar, vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam a obra que fazes. Pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a seu respeito de que as suas obras são más. Disse-lhe Jesus essas coisas e continuou na Galileia. Ora, os judeus o procuravam na festa e perguntavam: onde estará ele? Entretanto, ninguém falava dele abertamente por ter medo dos judeus. Descobriram quem é o personagem? Se você disse que ele não pregaria aqui, você acabou de impedir que Cristo Jesus pregasse aqui no nosso meio. Só para você ficar tranquilo, eu também não chamaria não. Se não Jesus, obviamente, mas se me desse um currículo como esse, obviamente, não passaria no nosso crivo. Agora, por que é tão importante a gente dizer isso? Porque também, hoje em dia, nem todo mundo que é odiado, nem todo mundo que tem fama duvidosa é alguém que está agindo exatamente como Jesus. Não é verdade? Aliás, esse pensamento é um pensamento típico de seitas. Às vezes, um líder ou uma igreja, ou uma seita, uma religião, faz uma besteira notoriamente errada, e aí usa textos como esse para dizer: olha, tudo que estão falando de nós é perseguição. Assim como perseguiram Jesus, estão me perseguindo. Assim como falaram mal de Jesus, estão falando mal de mim. Assim como me chamam de charlatão, chamaram Jesus de charlatão, chamaram Jesus de enganador. E aí a pessoa se convence e dizer: olha, esse meu líder, ou essa minha comunidade, ela é igualzinha, ou está sendo exatamente fiel a Jesus por estar passando o que está passando. E tudo, na verdade, é um grande complô da mídia contra a nossa religião, contra a nossa igreja, contra a nossa comunidade, contra a nossa religião. E não é bem assim. Se as pessoas notoriamente
fizeram alguma coisa errada, comprovadamente fizeram alguma coisa errada, elas não estão perseguidas porque elas estão sendo fiéis a Jesus. Elas estão sofrendo, como diz Pedro, não como um discípulo de Cristo, mas como uma pessoa que desobedeceu às leis de Deus, que desobedeceu, às vezes, às leis do Estado, e por isso sofrem, não porque estão sendo fiéis a Cristo Jesus, mas porque, na verdade, estão sendo fiéis a Ele. E o fato de colocarmos igreja, religião, seita ou liderança na porta, não nos isenta de estarmos sob essa lei. É pelo contrário, se alguém que tem que provar mais idoneidade e mais justiça, é a igreja de Jesus, irmãos. Então, não se deixe iludir, é claro que você sabe disso, por qualquer pessoa que tenha uma má fama, que tenha um testemunho ruim da família, que seja odiado, dizendo, está aí as marcas de um verdadeiro discípulo de Jesus. Calma, nem tudo que reluz é ouro. Mas, se a sua fama, e a sua mesmo, ou da igreja, ou de algum líder, está duvidosa, porque ele defende a verdade de Deus, aí, meu irmão e minha irmã, é outra história. Até porque a palavra de Deus diz lá para a gente, em 2 Timóteo, que todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus, eles serão perseguidos. Mas, e é um contraponto, os homens perversos, impostores, irão de mal a pior, enganando e sendo enganados, falando a respeito daqueles que enganam e daqueles que futuramente vão sofrer, ou até nesse tempo, a ira vindoura de Deus. Mas aqueles que querem viver comprometidos com a verdade, com fidelidade na verdade, de um jeito ou de outro, vão ser perseguidos por defenderem a verdade de Jesus Cristo. Mas que tipo de perseguição é essa? Vou elencar duas maneiras de serem perseguidos. A primeira, perseguição física. O fato de você ser preso, violentado, morto, ou qualquer outro tipo de coisa física contra você, por você defender o nome de Jesus e sendo fiel a Ele. Não é eu defendo o nome de Jesus e faço maracutaia. Não é isso. É fiel ao nome de Jesus e aos princípios de Jesus. Muitos países, isso tem acontecido, temos falado isso constantemente, mas é sempre um bom alerta para todo mundo. A Coreia do Norte, o Irã, o Afeganistão e outros países, alguns até mais perto de nós, como Cuba, há níveis extremos de perseguição nesses níveis físicos, de violência, de prisão, de morte e de coisas semelhantes, pelo simples fato de que nós estamos falando que Jesus Cristo é o Senhor e sendo fiéis a Ele. Isso acontece. No Brasil, a perseguição ela toma um outro tom, uma outra matiz, é mais a perseguição moral. Você defende o nome de Jesus, os princípios de Jesus e é rejeitado por isso. É chamado de retrógrado por isso. É ser chamado de falta de intelectualidade por causa disso. É ser colocado à parte, seja até no seu nível de grupo mesmo, de pressão do grupo, à parte por defender um princípio, a verdade de Jesus Cristo, que é dura, mas que continua sendo a verdade nos nossos tempos. De um jeito ou de outro, quem quiser viver piedosamente, é o que a Bíblia diz, em Cristo Jesus será perseguido, em jeitos diferentes, em níveis diferentes, mas isso eventualmente vai acontecer. Mas qual é o grande dilema que está envolvido nessas perseguições, ou qual é o grande risco dessas perseguições? É o risco de nós sermos, no meio dela, quando o fogo começa a esquentar por causa disso, o risco da gente ser infiel a Deus e a sua mensagem, para começarmos a sermos fiéis a uma mensagem que agrada as pessoas, mas que de fato não é a mensagem de Deus. É um risco que a gente tem. É o risco de dourar a pílula. Não é o risco da aculturação, que a aculturação, ela, de uma certa forma, é importante. É bom a gente explicar isso. Falar de Jesus num contexto ocidental, sul-americano, brasileiro, carioca, é diferente de você falar de Jesus num ambiente oriental, japonês e da cidade de Tóquio. É o mesmo Cristo Jesus, a mesma mensagem que não pode ser comprometida, mas que é falada de jeitos diferentes por causa das culturas. Ou falar no meio dos índios, ou falar em qualquer outro ambiente, numa tribo africana, num grande centro como Nova York.
É diferente o jeito que a gente fala, as necessidades que a gente vai seguindo, a gente vai pegando pontos de contato com a cultura, mas a mensagem do Evangelho continua sendo a mesma. E o risco que a gente tem quando a perseguição acontece, física ou moral, é a gente tentar comprometer isso para agradar as pessoas e trazer uma mensagem palatável a elas. Mas quando nós fazemos isso, nós estamos dizendo alguma coisa a respeito da nossa própria identidade, da sua identidade, da minha identidade. Nós estamos dizendo que quando nós comprometemos a mensagem de Deus para tornar ela mais palatável, agradável às pessoas, nós estamos dizendo que a nossa identidade não está em Deus, mas está nas pessoas. Não está nas mãos de Jesus, mas está nas mãos das pessoas. E é tão importante agradá-las que nós estamos dispostos a abrir mão daquilo que nós cremos para poder sermos pessoas mais aceitas no nosso grupo. Nós estamos dizendo que nós preferimos o parâmetro das pessoas ao parâmetro de Deus. Nós estamos dizendo que nós preferimos a régua das pessoas à régua de Deus. E quem nós somos está diretamente condicionado ao que as pessoas dizem ou ao que elas acham de nós. Porque, meus irmãos, preste atenção nisso, olha aqui para mim. Se a nossa identidade ela está em Deus, nós vamos agradar a Ele e medir o nosso sucesso por quem nós somos em Cristo Jesus. Mas se a nossa identidade está nas pessoas, nós vamos fazer tudo para agradar a elas e medir o nosso sucesso por quem nós somos para elas. É uma escolha que eu e você temos que fazer, parece que diariamente. Quem é a nossa régua? Quem é o nosso parâmetro? Quem é que nós estamos querendo agradar em primeiro lugar? Por isso, não se engane, a pergunta de hoje, principal, é aonde está a sua identidade? Que régua você usa para medir você mesmo? Quem você é? Porque hoje parece que nós somos aquilo que acham de nós, ou nós somos o nosso sucesso. Nós somos as nossas vitórias. Nós somos a nossa conta bancária, nós somos os nossos diplomas, nós somos a quantidade de amigos que nós temos na vida real e na vida virtual. Nós somos os lugares em que nós viajamos, nós somos o carro em que dirigimos, nós somos um monte de coisa. E prestamos atenção nisso com tanta veemência que esquecemos que a única régua para nos medir de fato é quem Deus acha e quem Deus sabe que você é. É isso que me define, esse deve ser de fato o meu cartão de visitas. Porque afinal aqui nós estamos nessa terra, nesse mundo para agradar esse Deus. Essa é a nossa maior identidade, filho de Deus. E se ela não é, em primeiro lugar, se arrependa. Se arrependa. E pode ter certeza que quando você coloca a sua identidade em Deus, e se arrepende de que você colocou ela em outros lugares, não apenas você vai glorificar a Deus, mas pode ter certeza, você será uma pessoa muito mais feliz quando você colocar a sua identidade aí. Eu sei que o cerne do Evangelho não é a sua felicidade, é a glória de Deus. Mas quando a gente coloca o nosso coração na glória de Deus, a nossa identidade em o que Deus crê que nós somos, o que Deus nos chamou para ser, o subproduto disso acaba sendo a nossa própria felicidade. E a gente acaba não sendo aquilo, tentando corresponder à expectativa dos outros, tentando tirar da nossa cabeça aquilo que nós de fato cremos para sermos ou mais aceitos, ou não sermos perseguidos, mas a gente fica uma pessoa íntegra, porque a nossa identidade está num Pai que nos ama, que nos chamou para sermos filhos de Deus. E Jesus sofreu alguns riscos que pudessem fazer com que ele perdesse a sua identidade maior, pudesse se sucumbir às circunstâncias ou qualquer outra coisa. E a gente vê nesse texto 4 problemas que Jesus teve que superar e para permanecer com a sua identidade firmada na pessoa de Deus. O primeiro deles está no versículo 1, capítulo 7, versículo 1. Se você fechou a sua Bíblia, página 107, a página 108, a Bíblia diz o seguinte: passadas essas coisas, Jesus andava pela Galileia, porque não desejava percorrer a Judéia, visto que os judeus procuravam matá-lo.
estou chamando essa problemática a problemática dos problemas. A problemática dos problemas. Quando a Bíblia nos afirma que Jesus não podia ir até para a Judéia, porque chegando lá tinha que gente pegar ele, gente querendo pegar ele, matar ele. E para muita gente isso poderia simbolizar um fracasso ou uma convicção de que Deus não estava com ele, porque se estivessem com ele, tais coisas como essa não assim se sucederiam. A gente tem essa maneira infeliz de pensar sobre a presença de Deus com a gente. Se Deus é comigo, coisas como essa não acontecem com a gente. E a gente acaba construindo a imagem de um Deus retributivo, que acaba destruindo a nossa identidade, ou que acaba, na verdade, colocando a nossa identidade em xeque em todo momento. Coisas boas estão acontecendo, Deus me ama, Deus está com a gente. As coisas estão ruins, estão querendo me perseguir, estão querendo matar, Deus me abandonou. E a gente fica, Deus me ama, Deus me abandonou, Deus me ama, Deus me abandonou, Deus me ama, Deus me abandonou. E quando na verdade você tem uma identidade, você é amado por Deus e ponto final. E para isso precisa superar a problemática dos problemas. Se não há perseguição feroz, e eu estou sendo fiel à mensagem de Deus, Deus me ama e eu sou seu filho. Se há perseguição feroz e eu estou sendo fiel à mensagem de Deus, Deus me ama e eu sou seu filho. Nem os problemas e nem a ausência dos problemas, elas vão tirar de mim essa minha identidade e essa minha certeza de que eu sou filho de Deus. Se você está no caminho certo, é claro que você vai encontrar problemas e perseguições. Nem sempre ferozes. Por isso que eu fiz questão de colocar a palavra feroz. Caminhando com fidelidade com Deus, hoje no nosso país nós temos uma razoável liberdade, uma boa liberdade comparado com outros países, então a perseguição será menor muitas vezes. Mas isso também não quer dizer que nós estamos diante de um Deus que não está feliz com a gente. É você avaliar quem você é e o que você tem feito. Se você tem sido fiel a Deus e a sua mensagem. Isso está claro? Deus te ama. E a sua identidade está nessa fidelidade de Deus a você. E você deve buscar ser fiel a Ele. Primeira superação, a problemática dos problemas. Não deixe os problemas ou a ausência deles determinar quem você é de verdade. Você é um filho de Deus, amado por Ele. Segundo ponto, versículo 5, diz, porque nem mesmo os seus irmãos criam nele. Você já tinha parado para pensar nisso a respeito do ministério de Jesus? Que os irmãos de Jesus não criam em Jesus. Os irmãos de Jesus não criam em Jesus. Jesus pregava, as pessoas se convertiam. Muitos. Jesus pregava e as pessoas dentro da sua própria casa, os seus irmãos não se convertiam. Essa é a problemática de dentro da nossa casa. Jesus sabia quem ele era, mas isso não podia dar a ele um senso de fracasso, que às vezes eu vejo circulando em muitos corações. Gente que ama a Deus, gente que está aqui pregando, gente que está aqui ensinando, gente que está aqui liderando, gente que está aqui trabalhando na obra de Deus. Mas chega dentro de casa, meu filho não recebeu Jesus. Minha esposa não recebeu Jesus, meu marido não recebeu Jesus, meus pais não se convertem, os filhos não se convertem, a família não se convertem. E aí muita gente acaba sendo um senso de fracasso, um senso de hipocrisia. Olha para Jesus e se solidariza com Ele. Na própria casa de Cristo Jesus, o Donald Carson vai dizer, não é que eles não criam que Jesus era capaz de fazer milagres, porque criam, mas faziam parte daquela multidão que só seguia Jesus de maneira superficial, que queria talvez soubesse que ele era os milagres, mas não queriam entregar o coração para Ele. Por isso não se sinta culpado, porque o próprio Jesus não se sentiu. E não se sinta, de alguma maneira, fracassado, ou hipócrita, ou coisa semelhante, como se quisesse desistir, porque Jesus está ensinando que as coisas são assim mesmo. Não se deve se diminuir, até mesmo quando a sua própria família não crê naquilo que você crê. Isso não é um sinal de que Deus não está abençoando a sua vida ou o seu ministério. Mas mais um teste, mais uma prova, para que você saiba onde está a sua verdadeira identidade. Você não é hipócrita se eles não se converteram. Você continua sendo um filho de Deus. Jesus lidou com isso e superou essa história.
Versículo 7. Vamos ler junto, meus irmãos. Não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a seu respeito de que as suas obras são más. Essa é a problemática do ódio. E talvez essa seja a parte mais dura. Saber que existe um ódio generalizado do mundo, que são os incrédulos, à pessoa de Jesus Cristo. E o que Jesus está falando aqui, que na verdade, eles odiavam não os discípulos necessariamente, a gente vai falar daqui a pouco mais sobre isso, mas o Jesus a quem os discípulos seguiam. Mas não pense que é fácil a gente lidar com as pessoas nos odiando. O que eu estou falando aqui, tanto da nossa identidade em Deus, e aí tem gente que diz assim, olha, eu não ligo para o que as pessoas dizem a respeito de mim. Eu não me importo. Eu sou autêntico. Eu acho que quando a gente diz isso, a gente na verdade está tentando se convencer o tempo inteiro de que a gente não liga para o que as pessoas dizem, mas no fundo, a gente liga para o que as pessoas dizem. Você consegue ser tão imune assim a todo e qualquer tipo de comentário? E aqui o comentário é um comentário de ódio. Ódio. Não é de uma criticazinha, é de um ódio a respeito dele. E não é fácil lidar com isso mesmo, meus irmãos. A gente está ainda muito conectado. E hoje o nosso cerne pecador, a nossa identidade está conectada diretamente à nossa aceitação das pessoas. Somos assim, temos que lutar contra isso. Não é isso que é certo, mas esse é um diagnóstico da nossa alma. Nós somos dessa maneira. E tendemos, qual é o problema? Tendemos a aliviar a mensagem para que ela seja, como eu disse, mais palatável e a gente não tenha o ódio como resposta. Só quando a gente entra nessa negociata, a gente abre mão da nossa fidelidade ao Deus que é fiel a nós. Não é que Deus queira que o mundo nos odeie, mas isso necessariamente vai acontecer se nós formos fiéis à mensagem dele. E Jesus dá 2 alertas aqui nesse texto. E nesse versículo, na verdade. Primeiro, na verdade, o mundo não odeia você. O mundo odeia a quem você serve. Nós somos odiados por tabela. Não é isso que o texto diz? Não pode o mundo odiar-vos, mas ele a mim me odeia. E Jesus vai falar em Lucas 10:16, até o outro lado também é verdadeiro. Quando o mundo te aceita, ou aceita a sua mensagem que você prega, na verdade ele não está aceitando você. Ele está aceitando o Jesus a quem você prega. Lucas 10:16 diz, quem vos der ouvido, ouve-me a mim. E quem vos rejeitar, a mim me rejeita. Quem, porém, me rejeitar, rejeita aquele que me enviou. Por isso, não leve tão pessoal. Porque, na verdade, essa rejeição não é a você diretamente. Essa rejeição é ao Cristo a quem você crê, defende, prega e é fiel em todos os seus princípios. Essa é a primeira realidade nesse versículo. Mas a segunda é que Jesus explica que o ódio nasce do confronto com a verdade de Deus. Segunda parte, Jesus diz, olha, eu dou testemunho a seu respeito de que as suas obras são más. O mundo não quer esse Deus de Jesus Cristo. O mundo quer a sua própria criação. O Deus que é a sua própria criação. Um Deus cujo amor é um sinônimo da indiferença. É um Deus, essa imagem que muita gente quer ter de Deus e quer cultivar com ele. Um Deus que te abraça, um Deus que te ajuda nos momentos difíceis, e isso é verdade, mas Ele quer que você viva a vida do jeito que você desejar. Faça o seu caminho, faça a sua felicidade, viva do jeito que você achar melhor. E nos momentos difíceis, saiba que eu estou aqui para te dar um abraço, eu estou aqui para te levantar, eu estou aqui para estar com você, para chorar ao seu lado. As pessoas construem essa imagem a respeito de quem Deus é, mas não é essa imagem que a Bíblia nos mostra. Aliás, até porque essa é uma imagem da indiferença e não é a imagem do amor. Você pai, você mãe, você acha que isso é uma imagem de amor? Você criar os seus filhos dizendo, olha, eu vou te abraçar todos os dias, antes de você sair de casa, vou te dar um abraço muito forte. No momento que você precisar, que estiver chorando, eu vou estar ao seu lado. Agora, o que você vai fazer da vida, o problema é seu.
Você cria os seus filhos dessa maneira? Ou você desejaria criar os seus filhos dessa maneira? E dizendo que assim é uma criação de amor? De jeito nenhum. Uma criação de amor interfere. Uma criação de amor cuida. Uma criação de amor ensina. Uma criação de amor cuida dos princípios de Deus. E deseja, e pais terrenos, que seus filhos amem esse Deus que é o nosso Pai amoroso. E vivam do jeito que Ele deseja. E esse Jesus diz que sim, há coisas certas e que há coisas erradas. Esse Jesus diz sim, que nós somos maus por natureza. Esse Jesus diz sim, que nós somos pecadores. Esse Jesus diz sim, que nós somos distantes de Deus. Esse Jesus diz sim, que se nós não nos convertermos e nos arrependermos, nós vamos herdar o inferno. Agora me pergunta se essa é uma mensagem palatável, agradável às pessoas. Jesus diz, porque eu exponho essa realidade para o mundo e confronto as pessoas com a sua maldade, o mundo passa a me odiar e odiar a igreja que defende esses princípios e prega esses princípios por tabela. E se nós não, meus irmãos, pregarmos essa mensagem que não é popular, que não é agradável, nós não vamos conseguir pregar a mensagem mais agradável e mais salvadora do Evangelho. Porque a gente acaba dizendo assim, Jesus Cristo é a solução para a sua vida. Mas qual é o problema? Jesus Cristo é a resposta para a sua vida. Mas qual é a pergunta? Jesus é o salvador da sua vida. Eu estou sendo salvo de quê? Jesus precisa ser o Senhor da sua vida. Não estou entendendo. A gente apresenta o lado, as boas novas do Evangelho, sem deixar de apresentar as mais novas do Evangelho, que como disse, que nós somos pecadores, nascemos distantes de Deus e vamos, por natureza, herdar o inferno. Essa é a mensagem. E por isso, nós podemos chegar diante das pessoas, mas essa mensagem é terrível, mas eu tenho a solução para resolver esse problema da humanidade, que é Jesus Cristo. Porque Deus te amou, viu essa solução que você estava, essa situação que você estava, e mandou Jesus para morrer no seu lugar, para que a punição do pecado, que era para você sofrer, Jesus sofresse na cruz, fossem os seus pecados colocados em Jesus, Ele morresse, levasse a sua punição, e você fosse livre do crime que era contra você, e você pudesse herdar a vida eterna. Essa mensagem da salvação é tremenda, mas é uma mensagem que tem que ser pregada completa. As boas novas e as mais novas. Da idade que nós vamos herdar a vida eterna, de que nós vamos estar com Jesus eternamente, se nós, tocados por Deus, entregarmos a nossa vida a Ele, porque nós somos pecadores e por nós mesmos não iremos ser salvos. Jesus confronta as pessoas com essa verdade e por isso ela se torna tão impopular. Mas lembrando, meus irmãos, que o Evangelho sempre será motivo de ódio. Não por todos, mas por algum. Mas ele não pode ser motivo de escândalo. Uma coisa é bem diferente da outra. O escândalo é quando nós acabamos de fazermos coisas erradas e envergonhamos o nome de Jesus. O ódio é quando nós pregamos a coisa certa e por isso sofremos pelo nome de Jesus. Última problemática, versículo 12. E havia grande murmuração a seu respeito entre as multidões. E uns diziam, ele é bom. E outros, não, antes engana o povo. Essa é a problemática da fama do seu nome. Por isso se acostume, assim como Jesus, a opinião, ela é sempre diversa e ela é sempre antagônica. A multidão sempre vai falar. Se você não quer que falem de você, faça uma coisa, não faça nada. E aí é provável, possível que talvez não falem de você. Agora, se você quer fazer algo para o reino de Deus, espere críticas sempre. E Jesus teve essas opiniões tão contrárias. Olha só, para alguns ele era bom, mas para outros ele era um charlatão. E não se engane, também vão achar o mesmo de você. E ainda mais que diferente de Jesus, claro, nós não somos perfeitos. Vão comparar pastores ao Bispo Macedo. Vão comparar, meus irmãos, a igreja de Jesus Cristo, fiel à sua mensagem,
a esse tipo de religiosidade que se tem por aí, alienadora, não bíblica, retributiva, não é verdade? Não é assim? Você diz, eu sou evangélico, o que as pessoas pensam de você? Vocês estão dando dinheiro para o Bispo Macedo, estão dando dinheiro para um pastor que vai se aproveitar. Quando eu falo que eu sou pastor, já sabe o que acontece. Eu falei, o pior não sou eu, o pior é minha esposa. Tem que dizer que é esposa do pastor. Que eu não estou nem nada para me defender, né? Que o cara olha assim para mim, poxa, é diferente, não é a imagem que normalmente, né, meus irmãos, sempre dizem assim, quando eu entro lá, você é pastor, ninguém acredita. Ninguém acredita. Que a ideia é uma ideia completamente diferente dessa figura minha, do reverendo Leonardo, do reverendo Alexandre, do reverendo Duzi. Mas eu tenho a oportunidade de me explicar, coitada da minha esposa, que nem tem como, porque eu não estou ali para defender. Mas acontece isso. Vão achar isso a seu respeito. E se você se preocupar o tempo inteiro para dar explicação sobre toda e qualquer intenção, sinto muito, você vai fracassar. Porque a gente explica e as pessoas duvidam. Porque a gente dá bons sinais e as pessoas acham que nós temos intenções por detrás. E se nós formos preocupar excessivamente com a fama, com um bom nome, o tempo inteiro nós estaremos imobilizados pela opinião pública, imobilizados pela opinião dos outros. Porque sempre, enquanto o mundo for mundo, você será chamado de bom e de charlatão. Por pessoas diferentes, mas pela mesma multidão. Por isso, para a gente terminar aqui, em primeiro lugar, não seja arrogante. O caminho para a queda é quando nós nos colocamos para cima de toda e qualquer crítica. Há coisas boas que as pessoas têm para dizer para nós, e não sobre nós para os outros, porque isso é fofoca, em amor. Esteja aberto para entender isso. Para entender que há coisas que podem e que precisam ser mudadas. Porque, como eu falei, senão a gente acaba tendo uma mentalidade de seita. Toda vez que me perseguirem, toda vez que falarem mal, é sinal de que eu estou no caminho certo, porque eu li nesse texto que Jesus era odiado, que Jesus era difamado, que os seus irmãos não criam nele. Calma. Jesus era perfeito. Eu não sou. Você não é. Nós não somos. Não seja arrogante. Escute as críticas feitas em amor a você. Segundo, olhe para a sua fidelidade. Porque, como eu falei, a gente deve, a pessoa que segue a Jesus deve sofrer não como um incrédulo, mas como um crédulo. Não como alguém que fez coisas erradas para a lei brasileira ou para a lei de Deus, mas como alguém que defende o Evangelho de Jesus. É assim que a gente deve sofrer. Português, claro. Se você escondeu o dinheiro na Bíblia e tentou sair do Brasil com isso, e isso é crime, não tente convencer os outros que isso não é evasão de dívidas, que isso é uma perseguição da Rede Globo, que isso é perseguição de não sei o quê, porque você fez errado e ponto final. E seja cristão para olhar para a sua fidelidade ou para a sua infidelidade e pedir desculpas, publicamente, diante das pessoas. Essa semana eu estive participando de um congresso. O que eu falei do Atos 29, onde o Steve Timms pregou? Vou contar rapidinho. O reverendo Augusto Nicodemos falou que ele estava tendo um aluno lá no seminário de Recife, da aula lá. O reverendo Augusto Nicodemos é um pastor. E ele disse que ele tinha uma pessoa lá, um seminarista, que não dava jeito. O cara era ruim demais, não entregava trabalho. No seminário a gente tem uma expressão que fala, ele é pica-fumo. É o cara que não faz nada, fica lá picando fumo. Expressão de seminarista. E ele era um pica-fumo de primeira. Um dia, o reverendo Augusto, ele chegou, entregou o trabalho, ele não entregou o trabalho, todo mundo entregou, ele chamou o cara ali na frente e esculachou ele. O reverendo Augusto contando, esculachou, falou que ele não servia para nada, não servia para ser nem seminarista ali no seminário, falou aquilo tudo e foi para casa. Ele falou que no dia seguinte, ele estava em Recife, foi para Natal, acho que foi de carro, ele falou que passou a viagem inteira brigando com Deus. Deus falando com ele, vai pedir desculpa, você pesou um pouco a mão, Augusto. E ele, não, senhor, mas aí eu vou perder a autoridade, mas aí vai acontecer isso. E ele passou a viagem inteira brigando com Deus. Passou a viagem de volta inteira brigando com Deus, questionando aquilo tudo, etc, etc. Mas segunda-feira, Deus venceu a batalha. Ele chegou lá no seminário, antes de começar a aula, no final da aula, ele chamou o aluno lá na frente e diante da turma falou assim, olha, eu quero pedir perdão, porque eu pesei a minha mão,
falei mais do que eu deveria a respeito disso, e pedi desculpa diante de todo mundo. E aí a turma disse para ele depois: pastor, linda a sua atitude, hoje eu te respeito mais do que eu respeitava antigamente, porque no seu erro, na sua infidelidade a Deus, você se arrependeu e foi fiel a Ele, pedindo perdão a quem deveria. Olhe para a sua fidelidade e para a sua infidelidade, meça você por isso também, e coloque a sua identidade em Cristo Jesus. Bom, você não vai ser arrogante, as pessoas têm coisas para dizer para você, você vai olhar para a sua fidelidade. Eu não vou sofrer como um ímpio, um pecador pelo meu pecado, vou sofrer pela minha fidelidade ao Evangelho, ok, tudo certinho, agora minha identidade está em Cristo Jesus. Eu não vou ser, você não vai ser o que os problemas dizem. Se tudo vai bem, o Evangelho, Deus está comigo. Se tudo vai mal, Deus me abandonou. Se eu estou no ministério abençoado e problemas estão no caminho, é algum sinal de que Deus quer que eu desista. Não, li essa frase essa semana: um único caminho. Se você está percorrendo um caminho sem obstáculos, ele provavelmente leva você a lugar nenhum. Qualquer ministério que a gente entra, qualquer coisa que a gente resolva fazer para Deus, vai ter obstáculos, meus irmãos. Por isso, não seja o que os problemas dizem. Você não é o que a sua família acha. Não seja arrogante, voltando para o primeiro culto, para não escutar nada, mas você não é o que a sua família acha. Se as pessoas não se converteram, você continua sendo um homem ou uma mulher de Deus. Se a coisa não está funcionando, funciona em todos os lugares, menos na sua casa, e você já se avaliou e não está funcionando, você não é um fracasso. Lembre-se, Jesus lidou com isso com seus irmãos, que é a mensagem mais perfeita do que a dele. Você não é o que a sua família acha. Você não é o que o mundo acha de você. Não tente barganhar a sua aceitação, a sua identidade com ele, porque você vai perder, vai comprometer a sua alma e a sua mensagem. Você não é o que o mundo acha. O mundo nos odeia por tabela. E você não é o que falam de você. Sempre vão te achar bom, charlatão, isso ou aquilo. Você é o que Deus acha e sabe de você. Você não é o seu sucesso. Você, na verdade, não é nem o que você acha a respeito de você mesmo. Você não é o que você acha. Você é o que Deus crê, o que Deus sabe a seu respeito. Por isso, olhe para Cristo. A sua identidade está ali em lugar nenhum. E a partir disso, com a sua fidelidade e a sua identidade em Cristo Jesus, continue firme no propósito dele. Você será mais do que vencedor em Cristo Jesus. Que Ele nos abençoe. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, Deus bendito, te agradecemos, Pai, porque nós somos aquilo que o Senhor diz a nosso respeito, Pai, e queremos firmar, Deus, tudo isso no Senhor, para tomarmos decisão, para agirmos, ó Deus, para não agirmos, para fazermos o que precisa ser feito, Pai. Por favor, não deixe a gente comprometer, Senhor, a mensagem real do Evangelho em prol de absolutamente nada nem ninguém, Pai. A palavra diz que o mundo nos odeia por tabela, porque na verdade odeia o Senhor, Pai. Por isso queremos estar dispostos a enfrentar esses obstáculos, dispostos a não desistir, mesmo lidando com a má fama, mesmo lidando com esse ódio, mesmo lidando com a nossa aceitação, nossa não aceitação dentro da nossa própria casa, mesmo lidando, Senhor, com as perseguições, o que for, Pai. Quem nós somos está em Cristo Jesus. E se nós estamos do lado da verdade, do lado de Cristo Jesus e da sua mensagem, da sua verdade, nós não precisamos temer absolutamente nada, Senhor. Ajuda a gente a caminhar firme, para a glória e para o louvor do Teu nome. Da firmeza é o Teu povo, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus.